Olá, crianças, tudo bem? Olá, família. Hoje é segunda-feira, hoje é aula de português. Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre o alfabeto, sobre a ordem alfabética, né? Nesse primeiro quadro, nós temos aí o alfabeto colorido, né? As letras do alfabeto, elas estão em várias cores. Você vai fazer a leitura desse alfabeto, né, em voz alta, né, indicando cada letra, para você perceber a ordem alfabética. Depois você vai vir observar esse desenho ao lado. Esse desenho, aí está as letras do alfabeto. E aí você vai, né, ligar os pontinhos seguindo a ordem alfabética. Qual a primeira letra do alfabeto? O A, né? Então, você vai começar do A, seguir pelo B, C e até chegar na letra Z. E vai formar um desenho, né, seguindo a ordem alfabética. Depois, você vai vir, aqui embaixo tem 3 livros, 3 capas de livro. Você vai marcar um X na capa do livro que está falando sobre alfabeto. Qual desses 3 livros está falando sobre alfabeto? Tá aí. Você vai marcar um X no livro que estiver falando sobre o alfabeto. Aí, você vai vir para outra página, a página 26, é antiga, da Barata Diz Que Tem. Então, aí você vai completar nesses tracinhos aí, com letras para formar palavras. Depois, você vai completar. As letras que representam as vogais são... Quais são as letras que representam vogais? Elas são 5, né? Aí já tem a primeira. A letrinha A já está aí. Aí você vai completar com o restante que falta. Depois, em seguida, você vai ler, com a ajuda de alguém da sua família, você vai ler essa tirinha, né? Essa tirinha você vai ler. Depois que você ler com a ajuda de alguém, ou você vai ler sozinha, você vai responder essas 2 questõezinhas abaixo. Você vai copiar uma palavra da tirinha, você vai escolher uma palavra só, uma palavra sozinha. Você vai escolher e copiar nesse traço aqui abaixo. Terminou de copiar, você vai pintar nessa palavra as letras que não representam as vogais. Então, você vai pintar as letras que não são vogais. As letras que você pintou são chamadas de... Aí, você vai marcar nesse quadrinho aqui. Tem 2 quadrinhos. Aí, essas letras que você pintou são letras vogais ou letras consoantes? Aí, você vai marcar quais são as letras. Aí, a outra questão, a outra página. Você vai recortar o alfabeto da página 295. Lá tem uma letra do alfabeto, você vai recortar. Você vai tirar, né, as letras que representam as vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. São as vogais. Então, se eu tirei o A, E, I, O, U do alfabeto, o restante são chamadas de consoantes. Então, no alfabeto, nós temos 5 vogais e o restante é consoante. Então, se eu tirei o A, E, I, O, U, o restante é consoantes. Aí, no 7º, você vai completar abaixo, esse quadro abaixo aí, com as letras que representam as consoantes que estão faltando. Tem A, B, C, D, né? F, G. E assim até chegar no último. Então, você vai colocar as letrinhas que estão faltando. Aqui nós vamos para o 8º. No 8º, a gente vai fazer uma pescaria. Mas a gente tem que ter as regras. Quais são os peixes que pode ser pescado? Então, vamos lá. Você vai pintar de vermelho o peixe do nome com 2 letras que representam vogais e 2 letras que representam consoante. Então, aí, nesses peixinhos, você vai ler o nome dele. Você vai pintar de vermelho o peixe que tem
o nome com 2 vogais e 2 consoantes. Depois, você vai pintar de azul o peixe do nome com maior número de vogais. Qual desses peixes que tem o maior número de vogais? Você vai pintar de azul. Aí, depois, você vai pintar de rosa. Você vai pintar de rosa o peixe do nome com maior número de consoantes. Então, lembrando, de vermelho, o peixe com nome com 2 vogais e 2 consoantes. De azul, o peixe com maior número de vogais. E de rosa, o peixe com maior número de consoantes. E depois, por último, aqui embaixo, você vai copiar o nome do peixe que você não pescou. Nesse último tracinho. Você vai copiar o nome do peixe que você não pescou. Tá ok? Qualquer dúvida, pode falar. Tchau, tchau.